Pare e imagine por um instante um livro tão antigo quanto as próprias bases da fé cristã. Mas, ao contrário de outros textos, este foi mantido nas sombras, proibido de entrar na Bíblia. Um manuscrito que levanta perguntas tão profundas que seu conteúdo até hoje provoca debates e mistérios. O que esse livro contém? Por que ele foi excluído das Sagradas Escrituras? E o mais intrigante, o que ele poderia nos revelar sobre a natureza do divino e nossa própria existência. Bem-vindo ao Além da Bíblia, o espaço onde desvendamos os mistérios espirituais que poucos ousam explorar. Hoje, vamos mergulhar em um dos textos mais enigmáticos da história, o Livro de Enoque. Um livro que muitos acreditam conter segredos que a humanidade talvez não estivesse preparada para conhecer. Mas, será que estamos prontos agora? O que ele pode nos ensinar sobre o cosmos, os anjos e até mesmo sobre nós mesmos? A história começa com Enoque, um dos personagens mais misteriosos da Bíblia. De acordo com o Gênesis, Enoque andou com Deus. Mas o que isso realmente significa? Esse caminhar foi físico ou espiritual? Enoque teria alcançado algo que todos nós, em algum momento da vida, desejamos: a imortalidade. Enquanto outros viveram e morreram, Enoque foi simplesmente levado. Desapareceu dos registros terrenos, ascendeu aos céus. Mas a grande questão permanece: o que o torna tão especial? Por que seu livro foi banido? O que esse texto continha que era tão perturbador para as autoridades religiosas da época? Para compreender a profundidade do livro de Enoque, precisamos voltar no tempo, ao início da humanidade, nos tempos de Caim e Abel. Caim, depois de assassinar seu irmão, fugiu, e de sua descendência nasceu Enoque. Mas esse não é o Enoque que encontramos na Bíblia. O livro de Enoque nos mostra um mundo completamente diferente, onde gigantes caminham pela terra, onde os anjos caídos trazem segredos do universo e os mistérios da criação são revelados. Mas essas histórias são mitos antigos ou há algo muito mais profundo que ainda não entendemos? O livro de Enoque nos fala dos anjos caídos, seres celestiais que desceram à terra e, desobedecendo às ordens divinas, se relacionaram com mulheres humanas, gerando uma raça de gigantes conhecidos como Nefilins. Imagine seres de proporções sobre-humanas, que andaram entre nós, causando destruição. Esses gigantes não apenas devastaram tudo ao seu redor, como também se voltaram contra a própria humanidade. Comeram nossos recursos, tomaram nossas cidades e, segundo o texto, chegaram até mesmo a devorar os próprios homens. Mas a história não termina aí. O livro de Enoque vai além e nos conta que o grande dilúvio, descrito não apenas na Bíblia, mas em diversas culturas antigas ao redor do mundo, foi uma resposta direta à corrupção causada pelos Nefilins e pelos anjos caídos. Pense nisso. Culturas que nunca se encontraram, de diferentes partes do globo, possuem relatos similares sobre um dilúvio devastador. Será que essa catástrofe global realmente aconteceu para purificar a Terra desses seres? E se aconteceu, o que mais estava em jogo? Estaria a própria humanidade em risco de extinção? E há mais. O livro de Enoque fala de conhecimentos proibidos trazidos por esses anjos caídos. Astrologia, metalurgia, a arte da guerra e até formas de magia. Conhecimentos que teriam corrompido a humanidade, desviando-nos do caminho que Deus havia traçado para nós. Mas pense comigo. Esses anjos eram realmente seres celestiais ou poderiam ser algo muito mais terreno? Algumas teorias modernas sugerem que o relato dos anjos caídos pode ser uma metáfora para seres extraterrestres que intervieram no desenvolvimento da humanidade. Parece uma ideia absurda? Talvez, mas para os estudiosos do livro de Enoque, essa possibilidade
é algo que não pode ser descartado tão facilmente. Agora, a grande pergunta que todos se fazem: por que esse livro, com tantas histórias sobrenaturais e seres poderosos, foi excluído da Bíblia? A resposta oficial é que o livro de Enoque não foi considerado inspirado por Deus. Mas será que essa é toda a verdade? E se o conteúdo desse livro fosse simplesmente perigoso demais? Perigoso para a forma como vemos o divino, perigoso para a ordem estabelecida, perigoso para a própria igreja, que durante séculos controlou o que podíamos ou não acreditar. Alguns acreditam que as revelações contidas no livro de Enoque eram tão chocantes que sua inclusão nas Sagradas Escrituras poderia abalar a fé de milhões de pessoas. Imagine se o texto, ao invés de revelar um Deus completamente benevolente, mostrasse um universo cheio de conflitos cósmicos entre o bem e o mal, onde a própria humanidade seria uma peça em um tabuleiro muito maior do que poderíamos compreender. Essas revelações de Enoque eram um alerta, uma visão de eventos futuros que ainda estão por acontecer? À medida que exploramos os mistérios desse texto, nos deparamos com uma questão que não podemos ignorar: o que mais está escondido nas sombras da história cristã? O que mais está à nossa volta sem que percebamos? Se o livro de Enoque realmente contém a chave para entender a relação entre o homem e o divino, por que ele foi silenciado? Talvez a resposta seja mais perturbadora do que estamos preparados para aceitar. Aqui no Além da Bíblia, não temos medo de explorar esses mistérios. O livro de Enoque pode ter sido excluído porque era perigoso demais. Talvez porque não estávamos prontos para suas revelações. Ou talvez porque suas palavras nos colocariam diante de verdades que a própria humanidade preferiria não encarar. Mas o mistério não acaba aqui. No nosso próximo vídeo, vamos mergulhar em outro enigma. Se você acha que já ouviu de tudo, prepare-se para ser surpreendido. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Acreditamos que há muito mais além da realidade que vemos. E estamos prontos para revelar cada mistério.